Salve! Tudo bem? Olha, a força está com a gente. Está com esse vídeo, está comigo, está com você. Enfim, vamos celebrar esse mês de Star Wars aqui na Rádio Disney. A gente já comemorou bastante e tem muito ainda o que comemorar. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui desse podcast muito especial, onde a gente vai falar dessa saga que é uma das mais amadas do mundo. Se não é a mais amada. Tem gente que vai falar que é a mais amada. Inclusive o cara que tá aqui do meu lado. Mas antes, eu sou Dieguinho Baroni. Eu sou fã de Star Wars, sim. Mas pra gente falar desse universo assim com propriedade, tem que trazer um especialista. Um cara que sabe tudo. Ele é tão mestre Jedi que ele tem Jedi até no sobrenome. Exatamente, ele mesmo, grande apresentador do Omelete, João Jedi. Ai, que privilégio! Mestre Jedi. Que isso, não. Olha lá, agora você falou mais amada do mundo. Você tem razão, mas eu diria que é mais amada da galáxia. Isso, pronto, tá vendo? É isso. Não, da galáxia. Não, com essa apresentação aqui você me deixou todo sem graça. É né? mesmo? Eu fiquei sem graça. Que é isso? Olha, muito legal, é um encontro de fãs aqui acima de tudo, porque a Rádio Disney me escalou pra fazer essa entrevista contigo, porque todos sabem, né, que eu sou muito ligado a esse universo, mas eu não diria que eu sou um especialista, eu sou um grande fã, um entusiasta e um cara, assim, sabe, que gosta de ver e rever os filmes e de sentir a força propriamente dita. Agora, você, tipo, transformou uma paixão, e aliás, já é a minha primeira pergunta aqui, você transformou um negócio que você gosta muito em profissão e levou isso tão a sério que o seu nome virou João Jedi. Assim, você não tem no RG Jedi, tem? Eu tô cogitando fazer só de RG artístico, sim, sabe? Sim. Não é falsidade ideológica, nem nada do tipo, tá? Um abraço aí, Polícia Federal. É pra fazer algo mais de brincadeira mesmo. Tem claro. um RG lá, João Jedi, mas meu RG tá aqui com meu nome verdadeiro. Quem será que sabe? Não sei. Será? Será? É João de quê, hein? É João, olha aí. Oh, depois os comerciais. Quem dá mais? Mas, Diego... não é João Palpatine, né? Pelo amor de Deus. Não. Já deixa pro sobrenome da Rey. Boa, é verdade. Mas eu gosto de dizer que eu sou um eterno padawan de Star Wars, tá? Sempre aprendendo coisa nova, entendendo coisas novas da saga, do passado, do presente, do futuro. A gente que gosta muito de Star Wars tem por característica pesquisar muito, estudar muito sobre a saga, né? Então, todo dia tem coisa nova de Star Wars pra descobrir. Eu acho muito louco porque, poxa, tudo começou com os 3 primeiros filmes e depois esse universo foi se expandindo. Aí virou livro, virou história em quadrinho, virou as séries que tem aí hoje em dia que o Disney Plus tá lançando. E, cara, é tão grande. Aí quando a gente pegar, tipo, coisas do passado, que venha lá da Alta República, que nem foram muito exploradas ainda nas mídias audiovisuais, a gente vê mais isso em quadrinhos e livros, você vê que tem tanta coisa, tem tanto personagem, que realmente, mesmo o João Jedi, que trabalha com isso, às vezes tem que dar uma olhada, tem que ver, mas esse aqui é da onde, é de qual época e tudo. Sim. Então isso é fascinante. Mas eu vou usar uma frase que foi usada em um dos filmes, acho que o episódio 1, né? Toda saga tem um início. Eu quero saber do seu início, então. O meu início? Quando que o João, não sei do que ele ainda vai falar, não sei, virou João Jedi? Poxa, e aí, antes disso, vamos começar então, como que Star Wars entrou na sua vida, vai? Acho que esse é um começo mais justo. Boa pergunta. E foi justamente nesse filme mesmo dessa frase. 1999, episódio 1. Olha lá. Ameaça Fantasma, toda jornada tem um primeiro passo, né? Também é parte do trailer. É verdade. E o primeiro passo foi eu assistir Ameaça Fantasma, né? Com um amiguinho lá da época. Mas você não tinha visto nada antes. O primeiro contato foi mesmo esse filme. Então, a minha mãe gostava, né, de Star Wars bastante, e eu tenho a impressão de ter visto o trailer da edição especial de 97. Eu tenho uma memória, não sei se é um efeito Mandela, não sei, mas eu tenho uma memória de ter visto esse trailer ou no cinema, quando os filmes foram relançados. Sim, aí eu cheguei aí também nessas sessões. Então, eu não fui. Eu nunca vi os clássicos no cinema. Olha. E isso é uma coisa que eu preciso dar um check não, ali mas na dá lista. pra dar uma corrigida nisso aí em breve, né? De Eu repente espero. eles relançam. Eu soube que tem um filme aí que vai fazer 50 anos em 2027. Ah lá. Então, acho que é um bom momento para um relançamento. Nossa, ele tá contando mesmo com isso, Eu gente. tô. Eu nunca assisti episódio 4. Vai rolar. Então, a gente foi assistir no cinema episódio 1 e eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade, alguma coisa assim. E eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com as batalhas espaciais, com os sabres de luz, com os Jedi, o duelo, a orquestra. Aquela música é muito marcante. Realmente é de arrepiar. Perfeita. E são 3 lutando. Sim. Né? Você tem o Darth Maul com o Anakin e o Qui-Gon. Obi-Wan. O Obi-Wan, exatamente. O Anakin é a criança ainda. E, aliás, a galera ficava assim... Eu me lembro muito dessa época das pessoas ficarem...
impressionadas. Tipo, nossa, esse menininho loirinho, lindo, do olho azul, é o Darth Vader. É, Tinha até muito hoje, isso viu? na época, né? Até hoje tem gente que olha o Anakin e diz, não vai virar o Darth Vader. Não é Até possível um parece, mas negócio ele é tão desse. bonzinho. Né? Pessoas mudam, gente. Aquela frase que ele fala, poxa, o mal do nosso mundo é que as Ninguém pessoas ajuda não se ninguém. ajudam. Meu irmão, você não ajuda ninguém, aí você resolve dizimar meia galáxia. Parabéns, Anakin Só Skywalker. isso. Fez o mestre Yoda como mestre também fez um bom trabalho, Obi-Wan também, todo mundo de parabéns. Parabéns, né? Foi legal. Aliás, tem aquela teoria, né? Que inclusive eu vi o Dave Filoni, que é um dos caras responsáveis por muitos conteúdos de Star Wars, né? Aliás, uma das séries que é a principal que ele criou Sim. foi a Ahsoka, não é? Sim. O Dave Filoni. Ahsoka. Ele é um dos grandes nomes por trás hoje lá da Ahsoka. Lucasfilm. E ele falou que... Olha lá, nossa. Ahsoka. Vocês pegaram esse take? Caramba, que tatuagem maravilhosa. Ele disse que o Anakin poderia ter tido um caminho completamente diferente se o Qui-Gon não tivesse morrido no episódio 1. Exato. É, E por isso que o nome da música é Duel of the Fates, olha lá. né, que é o duelo dos destinos. Né? O destino do Anakin estava na mesa ali. E a depender do resultado daquele duelo, o Anakin poderia ir para um lado ou para o outro. E, obviamente, já sabemos o caminho dele, né? Mas aí, se o Anakin tivesse tido como mestre o Qui-Gon, teria sido pior? Eu acho que teria sido melhor. A melhor. Eu acho que o Anakin teria... Ele teria tido um mestre mais maduro, né? Uma das falhas da Ordem Jedi na época... Autocrítica da Ordem Jedi aqui. Meu nome é João Jedi, mas tem autocrítica. Foi o Obi-Wan ter sido mestre do Anakin. O Obi-Wan era muito novo pra ser mestre de alguém. Pode crer. Então, E ele tá meio na dúvida, né? Se aceitava ou não. Ele tava também, na dúvida, ele maltratava o moleque, dizia, seu anormal aí, você não sabe de nada, dava um tapa na cabeça do moleque. E aí deu no que deu, né? Bom, você assistiu então a Ameaça Fantasma, mexeu com você, e aí dali até você se tornar o João Jedi. Foi só O que ladeira, aconteceu? ladeira acima. Eu não é ladeira abaixo, não, ladeira acima. Não, foi porque anos depois veio o episódio 2, Ataque dos Clones, e aí hoje eu me entendo como fã em Ataque dos Clones. E no episódio 3 eu já tava maluco. No episódio 3 eu já tava rato dos trailers, lendo tudo que saía na mídia sobre, com aquela internet de escada que eu tinha em 2004, 2005. Mas no episódio 2 eu lembro de um momento muito claro que eu tinha maratonado, né, os clássicos. E aí quando eu fui ao cinema assistir o episódio 2, toca no final a Marcha Imperial, quando mostra os clones, né, o Palpatine. Verdade. E eu lembro claramente de eu virar pra minha mãe no cinema e falar, é a música do Darth Vader. E eu, tipo, como que eu ia fazer a ligação? Era a música, era a Marcha Imperial ali tocando. E eu lembro de ter falado isso pra ela, olha, a música do Darth Vader, a música do Darth Vader. Então eu lembro de me arrepiar e ficar assim, nossa, realmente está tudo se encaminhando pra aqueles filmes que eu maratonei. Sabe? Porque daí no episódio 3 tudo se encaixa. Exato. E aí? E pense isso aí com 8, 9 anos de idade. Cara, O efeito que isso causa numa criança. é aquele plot twist de explodir a mente de Exato, qualquer é pessoa. tipo, pô, pra mim tudo fez sentido ali, a força se fez presente. E aí no episódio 3 eu fui na estreia, levei sabre de luz, eu com meus 11, 12 anos lá. Eu vi o filme 2 vezes seguidas em 2 dias. Caramba. Eu vi no dia 19 de maio, que foi quando estreou, e no dia 20 de maio. Não, mas aquele filme mexeu com todo mundo, né? Porque mesmo quem não era tão ligado em Star Wars naquela época, queria ver porque Sim. era o grande momento onde aquele menino loirinho, Exato. bonzinho, ia se tornar de fato o Darth Vader que a gente conhece, o vilão mais temido do cinema. Exatamente. Então todo mundo queria ver como que era aquela transformação, tudo. Aliás, aqui só um parênteses, né? O foco é o João Jedi, mas eu virei fã de Star Wars por causa do 3. Ah, que legal. Pra mim, eu gostava, eu acompanhava, achava legal. Mas no episódio 3 foi que eu falei, caramba, isso é legal mesmo, né? É massa. E aí que você junta tudo, né? E aí Sim. eu fiquei mais fã ainda da trilogia clássica, tudo. Ah, E aí o demais. resto também foi ladeira acima, como você disse. Peguei a minha nave, ó, Hiperespaço, só voei né? pras estrelas, né? Foguete não tem ré, Millennium Falcon não tem ré, então vamos. E aí, cara, você, tipo, começou a fazer o conteúdo de Star Wars, aí você foi fazendo vídeos na internet, Então. reverberando esses assuntos e tudo, e aí foi ganhando corpo essa sua carreira que você tem hoje. Antes disso, ainda teve mais um passo, Ah. porque assim que eu fiz 18 anos de idade, eu percebi que não tinha um conselho Jedi ativo lá no estado, né? No caso, eu sou de Salvador. E existem até hoje, né, os conselhos Jedi, né? Cada unidade estadual é um grupo de fãs, né, que organiza vários eventos. E levam muito a sério, inclusive. Total. Tem a JediCon, que é a convenção de fãs, né? Feita de fãs para fãs. Aqui em São Paulo, inclusive, tem o pessoal do Conselho Jedi São Paulo, que eu também faço parte. Não, são parceiros da Rádio Disney, a gente já Total, fez total. eventos juntos, são muito legais. Fabi e Tio, beijo pra vocês. E em Salvador havia um Conselho Jedi Bahia, mas ele não estava ativo.
Então, eu tinha acabado de fazer um cosplay de Jedi, tinha uns amigos que tinham cosplay de Star Wars, eu reuni todos, falei, vamos reiniciar o Conselho Jedi Bahia? Vamos atrás de quem tava dentro do grupo e tentar fazer alguma coisa? E era numa época que Star Wars não tinha nem o cheirinho de retornar. Ó. Era 2010. Sim. Então, Foi não voltar o quê? Em havia- 2015? 2012 foi anunciada Tá. a compra e em 2015 teve episódio Oh, 7, ok. né? Então, não havia uma perspectiva de um retorno de Star Wars. A gente ainda estava preso nas prequels e nos originais. E aí, eu tinha acabado de sair do colégio, eu falei, vamos remontar o Conselho Jedi. E a gente remontou o conselho. Na época, me colocaram como presidente, com 18 anos de idade. Uhum. Parabéns aí Que pela coragem. responsabilidade, hein? Não, pela coragem, né? Pelo amor de Deus. E aí, mas aí deu super certo. A gente fez vários eventos lá em Salvador, a maioria dos eventos, né? Na verdade, todos os eventos, né? Com foco em filantropia, arrecadando donativos, Isso é muito legal. né? É. E indo para creche, orfanato, sempre, né? A gente gosta de dizer que levava a força para quem mais precisava. Boa. Nossa, essa frase é poderosa, hein? Ah, era o nosso slogan. E Star Wars, tipo, é sobre isso também, né? É sobre a paz Sim. na exato. galáxia. É tudo sobre isso. Então, cara, tem tudo a ver. Muito legal. Belíssima É. iniciativa mesmo. E aí, depois disso, quando eu deixei de ser presidente do conselho, eu vim morar em São Paulo, né, a trabalho, e todo mundo sempre falava, pô, por que você não produz conteúdo de Star Wars? E eu sempre quis produzir conteúdo de Star Wars para falar de Star Wars da maneira que eu gostava de falar, que é com bom humor, né, Sim. que é brincando aqui e ali. E quando eu era presidente do conselho, eu falava pelo Conselho Jedi. Né? Era um institucional, digamos assim. Eu não era o João falando como fã de Star Wars, era o João falando como presidente do conselho. E eu levava isso muito a sério. Então, quando eu saí da presidência e quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu disse, ok, acho que agora dá para eu fazer alguma coisa sobre. E foi aí que eu criei o Diário Rebelde. Muito legal. E aí tudo começou. Foi. E o apelido João Jedi, quem que te deu? Qual que é a história por trás do apelido? Mas ele veio justamente do Conselho Jedi Bahia, porque Ah as lá. pessoas falam, o do João, que João? O Jedi. Por causa Era do cosplay, pra identificar por causa- Exato. que João que era. Que João que era? Que João? E Salvador é um ovo, né? Então tinha que falar qual era o João. O Jedi lá. E aí todo mundo já se ligava quem era. E aí nessa, João Jedi. Quando eu fui criar o Diário Rebelde, pensei, pô, acho que João Jedi é um nome legal pra falar sobre Star Wars. E aí foi, João Jedi. Eu diria que é um nome perfeito. Né? Encaixou, né? Maravilhoso. Muito bom, que demais. Que história incrível, João. Ah, que Adorei, isso, muito obrigado. bom, muito bom. E, poxa, deixa eu te perguntar um negócio aqui, que é uma pergunta difícil. Ih, rapaz. Me ajeitar até. Que vamos começar aqui. A gente falou aqui do seu começo, de onde você iniciou, né, a sua paixão por Star Wars. Mas a pergunta que eu tenho aqui, já logo de cara pra gente deixar essa entrevista bastante emocionante, você faz rankings, listas? Ih, rapaz. Me deixar numa situação Hã? difícil. Dá pra dizer, tipo assim, esse é melhor que aquele? Não existe melhor nem pior, apenas diferente. Boa, né? isso! Ele já deu uma Já explicação cheguei aqui, boa. ó, passando pano. Isso, dá aquela suavizada. Não, mas tem, dá pra fazer lista sim. Facinho. Então vai, vamos lá. Filme que você gosta mais de Star Wars. Aquele que é o número 1 pra você. Vamos lá, 1980, episódio 5, Império Contra-Ataca, Cara. é o melhor de todos, mas ali chegando bem pertinho do segundo lugar, mas quase no primeiro, episódio 3, Vingança do Sith. Olha. Já percebeu que eu gosto do filme que o vilão vence, né? Não, então, pois é, né, cara? Porque na verdade é tudo por causa disso. Até porque pro Darth Vader se tornar aquilo que ele vai ser no futuro, ele precisa passar por todo aquele perrengue antes. Exato. E eu penso que esses filmes dos vilões, não vencendo, né, mas dos vilões tendo algum tipo de sobrepujar o herói, né, de derrotar os heróis, eu acho que são filmes um pouco mais complexos a nível de história. Porque eles são mais desafiadores justamente pro herói e pro público. Né? Pro público é desafiador você ver o vilão por cima. Né, o vilão ganhando. E eu acho que são histórias que trazem uma maturidade maior. Então, episódio 3 tem essa maturidade e episódio 5 também tem essa maturidade, principalmente com o maior dos plot twists da saga Skywalker. Verdade. Isso aí realmente. Eu fico imaginando na época, porque hoje com a internet é muito fácil você ter acesso aos spoilers e tudo. Agora, em 1980, o George Lucas conseguiu esconder, né? A história é até bastante conhecida, ele não passou o roteiro verdadeiro, somente o Mark Hamill, sabia? É até um negócio assim, né? Foi só o Mark Hamill. O Mark Hamill e o diretor do filme. E depois o James Earl Jones que ele tinha que dublar, né? Exato. Ele tinha Que que fazer ele a foi voz. ver depois. Mas assim, ninguém mesmo do set sabia, porque ele queria guardar 7 chaves. Eu fico imaginando a surpresa das pessoas na época, saindo do cinema, descobrindo que até então, né, o herói mais importante do cinema, que era o Luke Skywalker, tinha como pai o vilão mais tenebroso do cinema. Exato, foi uma virada muito, muito significativa e eu gosto muito
muito de quando o George Lucas explica isso, porque ele diz que na época ele percebeu que os fãs e as crianças principalmente iam achar que o Darth Vader estava mentindo. Por ele ser o vilão, Pode crer. iam pensar, não, é mentira dele. É claro. É mentira, ele Tá só tentando ludibriar com o poder Jedi. Exato, o lado sombrio a tudo obscurece, diz o mestre Yoda, né? Então, ele tava ludibriando ali, ele tava enganando o Luke. E aí no episódio 6, no Retorno de Jedi, ele bota o Yoda pra responder. Lá. Pra poder firmar, não, realmente, o Darth Vader é o pai. Que o Luke pergunta, Darth Vader é realmente meu pai? E aí o Yoda fala, Your father is. Caramba. Vocês pegaram, né? Ele é imitador também de vozes, cara. Olha aí. Uma coisa que eu não sabia. Little, olha aí. Maravilhoso. A garganta que tá difícil aqui. Não, então, mano, você até tá com a cor verdinha, meio verdinho, né? Do Yoda só ali. falta as orelhas. Mas que demais. Mas é isso. Isso é um momento muito emocionante até, porque são os últimos minutos de vida do Yoda. Você tá citando, né? O esforço que ele faz ali pra poder contar a verdade, confirmar pro Luke. Essa cena é maravilhosa, porque ele faz esse esforço e diz, vou morrer. E morre. Simplesmente isso é muito bom. É uma percepção Jedi, né? Que exatamente. poucos têm. Luke, eu tô morrendo. Seguinte, deixa eu te contar aqui. O Darth Vader realmente é seu pai, tá? Agora deixa eu deitar aqui rapidinho. Soninho, morreu. Mas é interessante mesmo, porque quando a gente assiste a saga clássica primeiro, você tem aquela coisa, né? É a jornada do Luke. É a jornada do Luke em busca de ser o herói, de fazer algo pela galáxia e derrotar o Império, derrotar o lado do mal. Sim. Quando você junta os 3 filmes clássicos, o 4, 5 e 6, com os prequels, né? O 1, 2 e o 3, e esses 6 filmes, a jornada do Luke, ela tá lá, mas ela é secundária. Exato. É a jornada do Anakin. E aí é aquela coisa do menino bondoso, que tava ali num canto bem distante da galáxia. Sim. Ele tem que ficar bem mal, bem violento, pra, através do seu filho, lá no final da saga, poder salvar a galáxia. Exato. Então é uma história poderosa e bem profunda, né, João? E é poderosa ao nível que, até mesmo nas séries de TV, os fãs conseguem enxergar alguns detalhes que justificam a redenção do Anakin. Por exemplo, tem uma questão muito legal que alguns fãs perceberam na internet, que é o fato de que no Star Wars Rebels, a Ahsoka, ela quebra um lado da máscara do Vader, e no Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan quebra o outro lado da máscara do Vader. Mas a única Vai pessoa... pegando os detalhes aí. Olha aí. A única pessoa que consegue remover a máscara do Vader é o Luke. Porque só ele consegue trazer ele pra luz. Exatamente. Eles só conseguiram uma frestinha, mas é o Luke que consegue tirar tudo. Que demais, hein? Adorei isso. Isso é até um coisa que eu silêncio nunca... aqui. Cara, eu sou fã de Star Wars e eu nunca tinha visto por esse lado. Por isso que é tão legal ter o João Jedi aqui. Você pode comentar à vontade. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou fazer as perguntas que as pessoas fizeram pra você no nosso Instagram. A gente abriu uma caixinha de perguntas, tem várias aqui. Nós vamos compartilhar já com todo mundo aqui. Faça os seus comentários aqui, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Tá bem legal esse papo aqui. E já que você citou as séries, bom, então você já elencou os seus filmes favoritos. E das séries? Você tem a série que você mais gosta, aquela que é... Né, dá pra fazer um ranking aí de top 3 também e tal. Dá pra Aliás, fazer. vamos completar o top 3 dos filmes, vai. Você falou Império Contra-Ataca, o episódio 3, A Vingança do Sith, e o terceiro, que você gosta mais dos filmes. O terceiro é complicado, porque tem um jogo aí, cada dia muda. Vai mudando. Depende do humor. Conforme você reassiste. Tudo. Exato. Eu gosto muito dos Últimos Jedi, da trilogia sequel. Eu gosto também. E a gente é de um time meio então, odiado, né? Eu sei. As pessoas não gostam muito desse filme. Ó, só pra deixar bem claro, tá? Eu também não gosto da parte do cassino. Não gosto da parte do cassino. Mas o Luke Skywalker do final, ele virando lenda, sabe? Legal. Super poderoso. Sim. Pô, é massa, gente, pelo amor de Deus. Não, e aquela cena onde ele não tá lá. Ele tá, mas não tá. A projeção da força, cara, velho. Ele engana o sobrinho, fala, ó... vai, sabe? É bom se demais. esforça aí, amigo. É de arrepiar mesmo. Tem que comer muito feijão com Mas arroz, Kylo Ren. Os Últimos Jedi é o terceiro? E junto ali, né, sempre trocando, episódio 4, Uma Nova Esperança também. Boa. Que foi onde tudo começou, né? Isso. Mas agora, de séries, né? Séries. E as séries? Tá bom. Série, no momento, no meu top 1 tá Andor. O Andor? Andor. Caramba. A segunda temporada tá... Então, excelente. ela começou bem interessante. E fala um pouquinho da expectativa, então, a sua expectativa da segunda temporada de Andor. Então, a segunda temporada, ela foi, inclusive, muito divulgada como sendo a conexão final com Rogue One, uma história Star Wars. E tudo indicava que ela também traria algumas coisas que a gente viu em outras séries, como Star Wars Rebels, como a questão de Gorman, né? Que era o que ia levar a Mon Mothma a ejetar do Senado, a sair do Senado e declarar guerra aberta ao Imperador Palpatine. Eu tava muito curioso para ver como seria essa conexão com Rogue One e principalmente como que a Mon Mothma ia se desligar do Senado para fundar definitivamente a Aliança Rebelde. Porque, né, assim, o nome do meu canal...
Perdão aqui. Porque, assim, o nome do meu canal é Diário Rebelde. Então, eu sou muito fã dos pilotos rebeldes, da Aliança, do Jedi também, obviamente. E aí era o que eu queria mais ver, né? Era o que eu queria mais ver, essa conexão com os rebeldes, como que a rebelião se formou, como que a Mon Mothma definitivamente foi, de fato, assim, para a luta, né? E também essa conexão com Rogue One. E pra mim, Andor tá entregando tudo e mais um pouco. E eu acho legal porque a primeira temporada é para você saborear bem aos poucos. Porque é uma coisa bem lenta. A personagem que é uma senadora. Sim. Ela é senadora, mas ela tem ali um marido que é complicado. Posso falar? Eu sei que você... Mas eu vou falar. Ele é chato. O Perrin, pela força, alguém... Nossa senhora, alguém segura esse homem. Sério, alguém tira ele da mesa de jantar. Essa frase deve ter pego, né, no seu círculo de amigos. Olha, gente, pela força, viu? Não, me ajuda. É legal isso, né? Vez ou outra sai, pela força. Porque, nossa... E ali, aos pouquinhos, ela vai, tipo, ela tá dividida, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem que manter as aparências, mas ela tem aquele contato com aquele cara que tem contato com o Andor, e eles estão armando ali toda a rebelião, bem devagarzinho. Mas nessa segunda temporada, já, pelo menos no primeiro episódio, já aparece o Krennic, não é? O Krennic. Ele já aparece ali logo de cara com a reunião de pauta, né? Reunião pra decidir o futuro da Estrela da Morte. Olha aí, vamos lá, gente. Vamos decidir o que a gente pode fazer com esse povo desse planeta aqui pra ajudar num projetinho de lado que a gente tem, né? Tipo... Nossa, e é uma cena tão bem feita, porque ela te dá raiva, mas ao mesmo tempo te dá interesse. É verdade. Ela te dá raiva porque você vê os imperiais ali reunidos discutindo o destino de um povo, de um planeta inteiro, apenas por uma mera questão energética, que é o que o Krennic fala lá, é energético, poder ilimitado e tal. Mentira, Estrela da Morte. E te deixa interessado porque uma das coisas que eu mais gosto de Andor são essas discussões, essas conversas ali dentro do universo Star Wars. Como se a gente estivesse realmente no cotidiano da saga. E ali é o cotidiano do Império. Então a gente tá vendo um petit comitê imperial. Eles estão tendo ali cafezinho, docinhos no canto, numa reunião da cúpula imperial para decidir um futuro de um povo. É repugnante, mas ao mesmo tempo, a nível de história, sabe? É muito interessante para quem sempre vem ver a rebelião, o Império, os Jedi e os Sith ali na ponta da lança, né? Na fronte de Star Wars. A gente está vendo agora, digamos, as side quests, né? A gente está vendo os lados dessas questões aí. E eu acho isso tudo muito mais profundo. Não, eu acho interessante porque eles acham que estão fazendo bem. Eles acham que eles estão certos. O vilão sempre acha que tá fazendo bem. Exato. E esse tipo de discurso dentro de Star Wars, o próprio George Lucas que trouxe quando ele veio no episódio 1, 2 e 3, que muita gente falou na época, mas é muito político, tem muito diálogo, mas é aí. Era uma curiosidade que eu tinha quando eu só tinha os filmes antigos, né, pra assistir, e eu me deparei com os novos. Não, mas peraí, da onde veio? Pô, se chama Star Wars, Guerra nas Estrelas, da onde veio a guerra? Sim. Então veio daí. Exato. O George Lucas começou ali no episódio 1, 2 e 3, e uma série como Andor traz essa profundidade, isso que você falou do dia a dia, de poder mostrar os motivos pelos quais essa galáxia está em conflito. Exatamente. Então é muito rico, muito profundo e vai gerando cada vez mais camadas, né, João? Sim. E o universo vai se expandindo cada vez mais. É um universo infinito, né? E Andor é lindo. A série é incrível, o elenco também maravilhoso. Andor, primeiro lugar. Andor, primeiro lugar. Segundo. Eu vou colocar aqui The Mandalorian. Boa. The Mandalorian, boa. que tava em primeiro. Eu achei que você ia falar primeiro, eu achei. Tava em primeiro, mas Andor conquistou meu coração. Legal. Eu fui fraquinho. Mas Mandalorian é demais. Eu gosto principalmente da segunda temporada. Ali, não só pela cena do Luke Skywalker, tá? Não vou botar só isso como porque apareceu o Luke Skywalker, Mandalorian é boa. Não, Mandalorian já é boa desde antes. Tá, mas eu não sei se você convenceu muito não, hein? Vamos lá. Eu acho que é por causa do Luke. Vou convencer agora. Eu tô achando que é por causa do Luke. Primeira temporada. Olha eu provocando o João. Vamos lá. Me preparei. Boa, adoro isso. Primeira temporada, você começa a série trazendo um bebê da espécie do Yoda. Isso pra mim é uma coisa que Mandalorian já pautou desde o início, que eu acho maravilhoso em Star Wars, e principalmente em Mandalorian, que é usar conceitos que a gente já conhece de um jeito diferente. Boa. A gente conhece o Yoda, então a gente conhece o mais velho daquela espécie. Tá. E aí o Jon Favreau e o Dave Filoni tiveram a sacada de, e se a gente tivesse um bebê da espécie do Yoda? Ninguém nunca pensou nisso. Eu nunca pensei nisso. Ninguém... Você, fã de Star Wars, você já pensou, antes de Mandalorian, em ver um bebê do Yoda? Se realmente você pensou, comenta aqui embaixo, eu acredito em você. Mas eu acho que ninguém pensou nisso, sabe? E isso pra mim foi genial. Foi uma forma excelente de começar a série e de atrair
o público. E aí eles tiveram todas as aventuras da semana, né? Do Mandalorian protegendo o Baby Yoda, que a gente não sabia o nome, então todo mundo chamava de Baby Yoda, mas era The Child, né? A criança e tal. E isso, pra mim, conduziu até o final, onde eles conseguem amarrar com Clone Wars, trazendo o Moff Gideon com Darksaber, sabe? Então, é um deleite pra quem já acompanhava as séries de Star Wars e pra quem ama os filmes e quer ver as coisas de um ponto de vista diferente. Mandalorian, pra mim, eu ia dizer que é Absolute Cinema, mas é Absolute TV. Citando aquele meme, né? Tipo assim, cinema. TV. Mas olha, tipo, explicação melhor, não há. Consegui? Convenci? Gostou? Pô. Pegou a referência do Yoda? Não, eu peguei. Invertendo as frases, tudo. Viu o que você fez? Sim. The Mandalorian, pra mim, é a número 1, né? Eu sou muito fã do The Mandalorian, realmente. E aquela cena que você citou aqui do Luke, e entre todas essas coisas aqui, e realmente, isso nos leva ao Star Wars Celebration. Ih, rapaz, olha aí. Porque assim, você citou esses caras aí, né? Sim. David Filoni. Aham. Eu nunca sei como é que fala o nome dele, é Jon Favreau. Favreau. Jon Que Favreau. é um dos criadores, o criador de The Mandalorian. Isso. Você esteve com esses caras Estive. na Star Wars Celebration. Rolou o quê? Foi. Um mês atrás? Não, nem isso. Nem isso. Foi... Quando foi? 20 de abril, né? 20 de abril. Vai fazer um mês. E aí você conversou com os caras, as cabeças pensantes que estão por trás desses conteúdos incríveis de Star Wars. Foi. E aí, me conta a emoção, o que você conversou com os caras? A minha maior chateação foi não ter falado pro Filoni, olha a minha tatuagem aqui da Ahsoka. Eu esqueci completamente. Eu tava lá na frente do Filoni e eu pensei, meu Deus, eu preciso pensar numa pergunta. Porque assim, a gente, né, meio que já espera com quem a gente vai falar, Lógico. mas a gente já Se só tem prepara certeza, tudo, se prepara. Mas a gente só tem certeza ali. Né? E aí, quando recebe o carômetro, tá, ok, você vai falar com essas pessoas. E aí, na do Filoni, eu já tinha preparado uma pergunta, mas é aquela, né? Você fica matutando aqui pensando, será que vai funcionar? Será que essa pergunta é boa? Será que eu vou saber falar inglês na hora? Porque Pois, engasga. claro. Engasga, Não, mas... e tem o lado assim, e é uma coisa, você tem que controlar o seu lado fã também. eu não posso Porque ser fã. quando você era só o cara que fazia vídeos na sua casa, Exato. por mais sério que você levava, não era ainda uma coisa profissional. Quando você se torna profissional, você tem que dar uma equilibrada na emoção. Exato. Por mais que esses caras, eles também são fãs. Sim. O Dave Filoni, ele era super lunático pelo George Lucas. Exato. E foi por isso, aliás, o Dave Filoni, pra quem não sabe, ele é um animador que começou trabalhando ali na Lucasfilm pra fazer o The Clone Wars. E aí, hoje, ele é um dos caras, né? Um showrunner, vamos dizer assim. Ele é o diretor criativo da Lucasfilm. Diretor criativo e comanda todos os conteúdos, todas as histórias que vão ser contadas de Star Wars. Então imagina o João Jedi cara a cara com uma pessoa super importante pra Star Wars. E aí, vai, conte mais. Não, é isso. Foi uma emoção indescritível e a gente tem que segurar. Né? Tem que segurar a emoção, porque, como você bem falou, tava ali trabalhando. Né? Era lado profissional da força. É verdade. Sabe? E a gente deixa claro nessas horas que é fã pela forma como a gente faz a pergunta ou pela forma como a gente está. Então eu aproveitei, vesti a minha camisa do Grogu. Boa. Né? Mandou bem boa escolha de camiseta. Pois é, ele elogiou, todo o elenco elogiou a camisa, inclusive dei de presente pro Filoni e pro Favreau. Que legal. Né? Que era a forma aqui deles verem, olha, sou fã, né? Então, sem ultrapassar as barreiras, claro, né? E ao mesmo tempo, nas perguntas, eu buscava fazer perguntas que eu achava que faziam sentido tanto profissionalmente quanto pro fã. Né? Porque ali eu estava representando o Omelete, estava representando também o Diário Rebelde, o meu canal, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que há uma representatividade para com os fãs brasileiros de Star Wars pela oportunidade que me foi dada, sabe? E eu penso assim, eu acho que cada um merece um dia ter uma oportunidade, realizar um sonho e, quem sabe, estar na frente dessas pessoas, desses caras. Porque é um grande privilégio. Né? É um privilégio. E, principalmente, estar na Star Wars Celebration é um grande privilégio. Claro, alô Disney e a galera da Lucasfilm, quem sabe um dia no Brasil? Só tô jogando aqui, não sei. Mas... Podia, hein? Podia. Um beijo aí pra Disney. A gente aqui ia achar muito, muito ruim. Nossa, ia achar horrível, Estúdio Rádio Disney Brasil na Star Wars Celebration Brasil. Fica aí a dica. Cara, joguei. Já até perdi o rumo. O que eu tenho que falar mesmo agora aqui, gente? Que agora eu fiquei meio perdido. Perdido nas estrelas. Recebendo Jon Favreau e Dave Filoni. Olha aí. Tô jogando aqui, mas é um momento muito especial estar com esses caras, sabe? E falar com eles e poder...
nem que seja por um segundinho, a gente perguntar algo que a gente quer saber e que os fãs brasileiros querem saber. Né? Então é uma responsabilidade que eu agradeço sempre a força e a quem me permite a isso, né? E indescritível. Não existe emoção ou palavras para definir o que é estar junto desses caras que eu acompanho desde criança. E eu acho bonito você falar que você pensou nos fãs. Sabe? Eu tento sempre. Se colocou no lugar, né? Então é como se você representasse cada uma das pessoas que te acompanham há tantos anos. E sabe, lembrei de vocês. Eu trouxe meu lado fã pra homenageá-los, pra honrá-los. Então, isso é bonito demais. Teve uma vez, a primeira vez que eu tive na frente do elenco de Star Wars, tem uma piada entre os fãs de Star Wars daqui, assim, mais do nicho dos fãs. Né, tem a galera do Enclave da Força, que também é outro canal de Star Wars, um beijo aí pro Thiago, e da comunidade dele, também de vários outros canais de Star Wars de fãs, que chamam o Obi-Wan Kenobi de Bião. E aí, quando eu entrevistei o Ewan McGregor com o Marcelo Forlani na Star Wars Celebration de 2022, eles deram direito a 2 perguntas, e aí o Marcelo Forlani disse, então, João, você fica com uma, eu fico com outra. Aí eu deixava as perguntas mais técnicas pro Forlani, obviamente. Okay. E eu, que era apenas um jovem youtuber, padawan, ali do lado dele, que era o meu mestre Jedi, sim, eu fiquei com as perguntas fã. Na hora que o Ewan McGregor chegou e aí me deram essa única pergunta, eu cheguei pra ele e falei, então, Ewan, lá no Brasil, o seu personagem é chamado de Bião. E aí ele virou pra câmera e falou, Bion. E ele falou o Bião, e aí depois eu pedi pra ele mandar uma mensagem pros fãs brasileiros, convidando pra assistir o Obi-Wan Kenobi. Ele mandou lá, vai estrear tal dia, e eu espero que os fãs brasileiros gostem da história de Bion, sabe? Nossa, que maravilhoso. E foi muito legal, porque a galera daqui começou, ele falou Bião, que demais. Então, eu sempre procuro pensar nessas coisas até da nossa comunidade de fãs, pra levar pra eles, né? Pra levar de alguma forma. Beleza, às vezes eles não vão entender, vão ser políticos e educados como todo artista, elenco, profissional de Hollywood tem que ser. Mas pra gente significa tanto, sabe? E eu procuro fazer um pouco Mexeu disso. com o cara, né? Colocou o temperinho brasileiro nele. Claro, ali. tem que ser. Maravilhoso. Quem sabe dá vontade dele vir pra cá, né? Pois é, e seria muito bem recebido aqui no Brasil, com certeza. Que total. demais, hein? Coisas que só João Jedi consegue, porque faz jus ao sobrenome. Que isso. Né? E representa os fãs. A força, né? Bom, vamos lá. Cara, a gente tá falando muito aqui sobre as coisas que a gente gosta, você fez as suas listas e tudo. O que é mais marcante pra você em Star Wars, assim? A gente tem as naves, tem os sabres de luz, tem as batalhas, tem a história, tudo. No meio desse caldeirão de conceitos e ideias e muitas mensagens positivas, o que é mais importante pra você em Star Wars, assim? Até pra falar pra uma pessoa que às vezes não... Porque a gente tem muita gente que só ouviu falar, que não é tão fã. E eu tento converter, às vezes, as pessoas. Às vezes eu consigo, às vezes não, né? De falar assim, não, vem cá, é legal. Eu nunca vi Star Wars, o que é isso? Então, tipo, fala também pra essas pessoas que nunca tiveram contato com essa saga maravilhosa. O que é mais importante pra você em Star Wars? É uma mensagem, é uma história de esperança, né? E acho que, acima de tudo, por mais que tenha tantos conceitos, tantos personagens, séries, filmes, quadrinhos, games, uma galáxia de conteúdo, é uma história ainda muito simples, sabe? É uma luta do bem contra o mal. São cavaleiros que protegem um povo de uma galáxia, de uma ameaça. Infelizmente a ameaça vence e aí eles têm que se reerguer junto com uma princesa e um jovem fazendeiro. Então, se você só fala isso, você vê que é uma história muito simples. Que é uma história que qualquer pessoa pode gostar, pode apreciar. E aí vem todo o resto, né? Você tem a camada ali, a cobertura do bolo, e depois você tem o recheio, você tem a cereja, você tem o granuladinho, que são os outros conteúdos, que são as outras histórias que expandem esse universo. Eu acho que a beleza de Star Wars está na simplicidade de ser uma história que provoca esperança, né? Que é pautada na esperança e que quer inspirar o melhor na gente. E aí, como fã de Star Wars, eu penso que, independente da gente gostar ou não de uma coisa ou outra que saia de Star Wars, eu prefiro sempre ver as coisas do lado otimista da força. Eu prefiro sempre ver Star Wars do lado da esperança. Do lado do, ok, talvez eu não tenha gostado tanto disso, mas quem sabe o próximo vai ser melhor. Quem sabe o próximo filme, a próxima série, o próximo conteúdo. E temos tido tantas coisas boas e os fãs, eu acho que eles têm também direito a, principalmente, compartilhar o que de melhor eles têm com Star Wars. Porque no final do dia é isso. A gente, como fã, a gente gosta de conversar e viver sobre aquilo que a gente ama. E é Star Wars.
Então a gente, ao se reunir, trazer a nossa família ali pra conversar de Star Wars, ou ir no cinema assistir episódio 3 agora, que comemorou 20 anos, tá tudo na nossa esperança de ver dias melhores e principalmente da gente estar unido por algo que a gente gosta. Bonito, hein? Tá vendo o que Star Wars causa num cara como o João Jedi? É inspirador ouvir Ainda você bem, falando sobre a saga. não, eu falei que os filmes dos vilões são os que eu mais gosto. Então. Não, mas é sobre esperança, é sobre derrotar esses vilões. Exatamente. E muitos vilões são internos. Sim, total. Então é muito louco. O Star Wars pra mim é a luta pela liberdade. Legal. Porque, né, o Star Wars vem, né, o Império vem daquela coisa do governo ditador, né, o autoritarismo, a falta da liberdade, e isso é uma coisa boa, né, o Império quer que você acredite que a falta da liberdade é uma coisa boa, a gente sabe o que é melhor pra você. É porque é pela ordem, né? Pela ordem. E, poxa, eu não sei como que eu viveria sem a minha liberdade. Sim. E acredito que você que tá assistindo também, você também. Então, Star Wars pra mim é sobre isso, sabe? É sobre a luta pra ter liberdade, pra você ser quem você é. E se a gente pensar no tanto de raças que tem no universo e a gente pensar hoje o quanto a gente tem essa coisa bonita de poder celebrar que as pessoas podem ser quem elas querem. A diversidade da galáxia, né? Exato, a diversidade da galáxia. Então, cara, Star Wars é sobre isso também. É sobre você poder ter a liberdade de ser quem você é, não importa que planeta você vive. Exato. E, poxa, o George Lucas pegou inspiração da Guerra do Vietnã. Sim. Sabe? Tipo, aquela guerra, tipo, que todos falam que foi a guerra mais, tipo, tola de toda a história. Foi só todas são tolas, mas aquela foi a mais de todas. Foi só por existir mesmo, foi só pela vontade da guerra. Então, poxa, é muito legal ver, né, os rebeldes ganhando, né? Os rebeldes dando a volta por cima. Sim. Num meio de um bando de caras que acham que sabem o que a gente quer. Então, realmente é muito forte, né? Não, eu concordo. É o oprimido tendo voz, né? Sim, sim. Agora eu vou dar uma mexida com o João Jedi. Ih, rapaz. Vamos lá, hein? Tá, vamos nessa. Você mudaria alguma coisa? Ó, pensando como um todo. Tá Se bom. você quiser se concentrar na história principal dos 9 filmes, mas tem alguma coisa em Star Wars que você mudaria, João? Tem algumas. Tem algumas. Vamos lá. Eu acho o Anakin muito novo. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais velho nas prequels mesmo. A gente podia ter acompanhado um pouco mais dele. Mas você só fala que um pouco mais o velho. ator novo ou o personagem? Não, personagem. mesmo? Eu acho que a gente podia ter visto um pouco mais da maturidade dele até antes dele virar o Vader, sabe? E isso acompanha também um pouco do Obi-Wan. O Obi-Wan acaba também estando muito novo ali. Outra coisa que eu mudaria. Eu gostaria que a Rey tivesse permanecido como Rey Ninguém, ali do episódio 8. Legal. Eu gosto dessa linha de raciocínio, acho interessante. Então, porque eu acho que é aquela questão de você poder fazer, né, você ter a força e fazer o bem pela galáxia sem necessariamente você ter um laço familiar, né, um laço hierárquico ali, qualquer coisa. O fato dela estar coligada ao Palpatine, eu acho que acabou deixando as coisas um pouco mais restritas a alguns núcleos familiares, sabe? Virou algum, entre aspas, questão de castas ali, sabe? Ok. Por isso que, tipo, né, a saga Skywalker. Pra manter tudo ali, tipo, né, na família e tudo. Beleza quanto aos Skywalkers, mas acho que a Rey, ela tava vindo num contexto diferente. E aí você amarrar ela ao Palpatine, eu não gostei muito. Foi algo que eu mudaria assim, se pudesse, não teria sido. E o sabre de luz dela, ela tem que ter um sabre duplo. Ela usava um bastão lá no episódio 7. Bem falado, hein? Sabe? Ela não precisava do sabre de lâmina única, ela precisava fazer um tan-tan, que Por que só o Darth Maul tem que ter o sabre duplo? A Rey podia ter também. Ela ia perverter isso. Ela ia dizer, não, os vilões não precisam só de... Os mocinhos também merecem ter o sabre duplo. E ela ia usar o sabre duplo. Legal, mas gostei, hein? Gostei, argumentos muito interessantes. Você sabe que essa coisa do Palpatine, na época, eu também, no início, eu fiquei um pouco incomodado, mas depois eu achei que fazia sentido, porque já tinha esse contato, né, do Kylo Ren com a Rey. Sim. A gente não sabia muito bem de onde vinha a ligação dos dois. E aí, poxa, é o neto do Darth Vader e a neta do Palpatine. E foi por causa do Palpatine que o Anakin se tornou o Darth Vader. Então, sabe, eu vi um elo de ligação muito forte. Falei, tá,
poxa, legal. Sim. O ela é bom, ok, bacana. Mas a linha de raciocínio que vem dos últimos Jedi, e nós dois gostamos desse filme aqui, certo? Então, assim, por isso que eu também eu gosto do que você tá Tô falando. ansioso pra ler os comentários. Então, vamos ver. Comenta à vontade aí. Porque, tipo, o Kylo Ren fala isso pra Rey, né? Fala, não, Exato. você é uma ninguém. É. Você não é de lugar nenhum. Você não é de lugar nenhum. E aquilo é um dos clímax do filme, então Sim. mexe muito. Na hora que eu assisti, eu falei, caramba, então é isso? Então ela não é filha do Luke, não é filha do Obi-Wan, porque tinha muitas Exato. teorias na época, né? E isso foi surpreendente, né? Isso foi surpreendente na então. época, né? A surpresa que a gente teve nos clássicos foi o Luke ser filho do Vader, e a surpresa que a gente teve com a Rey, na época dos últimos Jedi, no caso, foi justamente ela não ter laço com ninguém. Né? E aí desabam-se várias teorias sobre isso. E aí, então é isso. E faria sentido até com a mensagem do filme, né? Do menininho com a vassoura ali, né? Que ele percebe que ele tem a força. Essa cena é muito boa. Entendeu? Então, mas tudo bem, né? Acontece. E me dá uma dó também, assim, a Rey não acabar com o Kylo Ren. Né? Os dois juntos. Eu queria ter visto os dois acabarem juntos, então, sabe? Porque daí eu não gostei do beijo. Não, tá, tudo bem. O beijo, eu até gostei, mas eu não gostei depois. Caramba. Porque daí ele morre. Não, é isso. Ele dá uma de Yoda, né? Vou te beijar e morrer. Pô, realmente, mas o beijo eu lembro que eu tipo... Eu fiquei no cinema. Não beija não. Não beija não, beijo. Beijou ela. Sinalizaram, né? Era meio que uma coisa que tava na cara que ia acontecer, né? Tudo bem, né? Pelo menos ele beijou antes de morrer, né? Então... Pelo menos isso, vai. Um gostinho. Um gostinho da vida. Bom, vamos lá, ó. Perguntas que chegaram aqui. Eu fiz um stories no Instagram da Rádio Disney, pedindo pra você perguntar alguma coisa sobre o João Jedi, sobre a saga Star Wars. Então, vou passar as perguntas dos nossos ouvintes pra você. E, como você já deve ter percebido ao longo dessa entrevista, ele é bem sincero e vai responder na lata, certo? Vamos lá. Qual foi o primeiro objeto que você ganhou ou comprou do universo Star Wars? Essa pergunta é legal, hein? Eu tenho que me lembrar aqui. 2005, eu ganhei da minha mãe um boneco do Darth Vader na maca, quando ele tá sendo montado. Ah, que legal. E ganhei, logo, pouco tempo depois de um amigo meu, no dia de aniversário, ganhei um Guerreiro Wookiee também, do episódio 3. Acho que foram esses. Se não me engano, talvez um sabre de luz também. É que as coisas se misturam, tá? Sim, se misturam. Mas vamos lá, eu vou elencar esses três. Esse boneco do Darth Vader, que eu ganhei da minha mãe. Teve um sabre de luz do Conde Dooku, também de plástico, da Hasbro, que eu ganhei na época. E esse boneco Wookiee. Eu não lembro a ordem, mas foram esses três aí. Fica imaginando a coleção que o João Jedi tem hoje. Nossa, hoje... Porque ele tá citando os primeiros itens. Tá difícil. Tá difícil o espaço? Olha, tá complicado. Eu vou precisar de um buraco negro pra poder organizar as coisas, jogar, porque tá complicado. Legal. Vamos lá, mais uma. Qual é a sua trilha sonora favorita de Star Wars? Marcha Imperial. Aquela que você falou no começo, que é a música do Darth Vader. Marcha Imperial. Mas Duel of the Fates também ganha meu coração. Mas que Marcha citou Imperial. também. Não, mas a Marcha Imperial não tem como, né? Nossa, de arrepiar. E eu, na Celebration 2022, eu vi o John Williams regendo. Uau. Conduzindo a galera lá na Marcha Cara, que Imperial. privilégio, hein? Foi. Você não viu os filmes no cinema, mas essa cena aí poucos viram, Nossa, hein? eu lembro. Olha! Cara, em 2017, ele fez isso na Celebration comemorativa de 40 anos de Star Wars. E eu lembro que eu tava assistindo a live em casa, pensando, nossa, será que eu nunca vou ver o John Williams tocando Star Wars, regendo, né, a orquestra em Star Wars? E aí, em 2022, teve a Star Wars Celebration em Anaheim, que foi onde eu fui, que eu entrevistei o elenco a primeira vez, e fizeram uma surpresa pro público, trazendo o John Williams pra reger o tema do Obi-Wan Kenobi, o tema do Indiana Jones, sim. E depois a Marcha Imperial. Nossa, um privilegiado, hein? Foi lindo. Foi maravilhoso. bonito. Chorei. Que momento. Ah, não, Chorei. Lógico, né? Todas as músicas, Não chorei. não tem como. Tem que se emocionar. Tem que deixar as lágrimas tô quase chorando mandarem. aqui, inclusive. Olha lá, tá lembrando, veio a cena toda na Veio cabeça. meu. Ó, essa pergunta é legal. Em uma missão, qual personagem você queria ter do seu lado? Obi-Wan Kenobi. Ó, mesmo, você falou que ele não foi um mestre lá muito bom. Mas é um general incrível. Ah, boa. Depois que ele virou mestre Jedi, é outro personagem. Ah, tá. Não que é outro personagem, mas ele alcançou a maturidade que ele Claro. deveria ter tido quando começou a ser mestre do Anakin. Muito bem. E ele, como estrategista, tem bom humor, bebe bons drinks. Então, o Obi-Wan seria uma companhia excelente. Maravilhoso, maravilhoso. E pra fechar aqui as perguntas das pessoas que mandaram no nosso Instagram, qual personagem da franquia você salvaria do fim? Nossa. Ó, gostei dessa pergunta. Caramba, tipo, alguém que morreu que eu... Não morre não, volta aqui. É Tipo isso? É isso.
Nossa. Ó, boa, mexeu com o Mexeu João, mesmo, hein? peraí. Mexeu mesmo, eu nunca tinha pensado nisso. Tem uma que já foi salva, que foi a Nossa, Soca. esse barulho que você fez foi quase um barulho de sabre de luz, né? Foi. Rapaz, eu tô pensando muito aqui, hein? Boa, boa. Vamos ver. Qui-Gon Jinn. É legal. Qui-Gon Jinn, Legal. Qui-Gon Jinn, Qui-Gon Pra Jinn. ele treinar o Anakin direito. Exatamente. Mas aí ele não vira o Darth Vader. Acontece, né? Aí a gente tem o IC de Star Wars. É. Mas eu acho que eu salvaria o Qui-Gon. Foi uma morte... E depois você vê que todo mundo toma empalada de sabre e não morre, e ele é o único que morre. Então acho que ele merecia uma segunda chance. Era pra morrer mesmo, né? Coitado. É sempre o Liam Neeson, né? Sempre. Que, aliás, fez um trabalho brilhante. Não, maravilhoso. E ele fez uma pontinha, né? No final de Obi-Wan Kenobi ali, pra ensinar, né, o Obi-Wan a ir pros caminhos da força. Aquela cena, são alguns segundos. Eu amo essa mas cena eu por um gosto motivo muito especial. Porque na época da exibição do Obi-Wan Kenobi, eu apostei com o Marcelo Forlani que o Qui-Gon Jinn aparecia. E o Forlani apostou que ele não aparecia. Tá. Eu falei, ele vai aparecer como o fantasma da força, ele vai aparecer. Mas essa aposta que você fez foi um achismo de fã, você não tinha informação nenhuma. Eu falei, meu Deus, é a série do Obi-Wan Kenobi, o Qui-Gon ensina o Obi-Wan a se tornar um espírito da força, se o Qui-Gon não aparecer... Como é que ele aprendeu? Então, é um grande desperdício. E aí o Forlani, não acho que vai aparecer não, o Lianisson não tem agenda, não sei o que lá. Eu falei, rapaz, vai aparecer, vai aparecer. E aí a gente apostou. E a série foi acabando, e eu fui, ai meu Deus, eu vou perder essa aposta. A gente apostou uma pizza. Ah, tá. No último segundo aparece o Qui-Gon. E aí eu já mandei mensagem. Apareceu minha pizza, minha pizza. Aí ele mandou assim, respondeu isso pra mim. Poxa, eu já tava sentindo o gosto da azeitona. Ele tava ali pra ganhar a aposta. Ele pagou a aposta logo depois. E você deixou um pedaço pra ele, pelo menos, da pizza? Foi uma boa pizza. Deixei a bordinha. Muito bom, muito bom. Bom, estamos encerrando aqui, mas pra gente fechar esse bate-papo, eu quero muito que você fale sobre a emoção que foi, porque o João sempre foi conhecido por ter uma barba bem vistosa e tudo. E ele tirou a barba por causa de Star Wars pra se vestir de Anakin. Foi. Na volta do filme A Vingança do Sith pro cinema, celebrando 20 anos, como você disse agora há pouco. E a sua fantasia fez bastante sucesso. Que isso. E você foi lá e tirou a barba. Como é que foi isso? Como é que foi essa emoção de poder vestir um dos personagens favoritos e viver esse momento tão importante pra saga? Afinal de contas, a gente falou bastante do episódio 3 aqui. Sim, verdade. E celebrando 20 anos do lançamento. Pois é, tamo velho. Mas Não, foi muito Essa legal. parte pula. Não, pula. Mas foi muito legal porque eu gosto muito do Anakin Skywalker, o Darth Vader é meu personagem favorito. E o legal do Anakin, especificamente do cosplay, é que é um cosplay que eu posso fazer que não precisa ser a minha cara, sabe? Eu posso... É lente, é peruca, um pouquinho de maquiagem, tiro a barba. Então é divertido porque eu posso interpretar um pouco do personagem. Tanto que teve gente lá na exibição do Conselho Jedi São Paulo que não me reconheceu. Não sabia que era eu. Caramba, e aí... o trabalho foi bem feito. Não, foi bem feito. E aí, só depois que eu tive que levar um brinde lá na frente, aí o Marcelo Tive falou, um agradecimento aí ao João Jedi, que trouxe um brinde aqui direto da Celebration Japão pra gente dar aqui e tal. E aí, só depois do filme que teve uma galera que veio falar comigo, tirar foto. João Jedi, eu não sabia que era você, não reconheci, vamos tirar foto, não sei o que lá. Então foi muito divertido. A primeira vez que eu usei esse cosplay foi em 2019, na CCXP, quando o elenco de Star Wars Rise of Skywalker tava aqui, né? E aí... eu tava nessa CCXP também, junto com a Rádio Disney. Eu tava de Anakin lá. Foi muito legal. Eu participei de uma ação com vários Jedi também, foi bem legal. Eu tava de Anakin a primeira vez. E foi muito legal que os meus amigos de São Paulo nunca tinham me visto sem barba. E aí era a primeira vez que eu estava sem barba em São Paulo, com peruca, com lente, com maquiagem. E eu tive que chegar em vários... Eu chegava, às vezes, falando na voz do Anakin. Chegava, I've brought peace, freedom, justice and security to my new empire. E aí, que Anakin muito bom. Aí eu, tá me reconhecendo não, velho? Mano, você viu, ele imitou o Yoda, ele imitou o Anakin. Cara, me lembrou uma menina que tá viralizada no Instagram, que faz as vozes. Você já viu? Ela é perfeita. Ela faz todos os sons, né? Com a boca de Star Wars. É muito louco. Ela é incrível, é uma inspiração, Cara, que da hora. Mas aí eu imitava o Anakin, a pessoa, nossa, que Anakin legal. Eu falava, gente, velho, não me reconhece, não sou eu, João. João! Aí vinha e tal, era mó legal. Maravilhoso. Muitas histórias. Dá vontade de ficar aqui pra sempre com o João Jedi, mas, poxa, em nome de toda a Rádio Disney, obrigado pela presença aqui. Por você ter trazido o seu lado fã, o seu conhecimento e a gente poder falar sobre essa saga maravilhosa. Foi um prazer. E encantar todo mundo que é fã e que quer, né, esse conteúdo pra poder ouvir, discutir. E a Rádio Disney tá nesse clima aí do May the Force, celebrando mais um dia de Star Wars, que na verdade pra nós é o mês inteiro. Ou a vida, né? E no caso
do João Jedi é a vida. Eu ia falar o ano inteiro, mas não, é a vida toda mesmo. É a vida, é o estilo de vida aí. E obrigado, tá? Obrigado pela presença aqui. Cara, eu que agradeço pelo convite, foi demais. Adivinha o que eu vou desejar pra você agora? Você vai desejar que a força esteja comigo? Ela já está com você. Você Com não todos precisa nós, ó. que te deseje a força. Com todos Mas a força nós. tá emanando aqui, né? Sobe os créditos. Tan, taran, taran, tararara, tan, tan, tararara. Melhor créditos, hein? Obrigado, comenta aí, compartilha e até o próximo episódio dos podcasts aqui da Rádio Disney. Valeu!